Cobe Vale do Vinho. Sábado 11 de abril de 2026, também acontece nos pavilhões da Festa da Uva à noite, o Homens da Cozinha. Beverly, bom dia. Bom dia, Cunhava, convidados. Tudo bem? Maravilha. O que lhe impactou na semana, Beverly? Ai, Cunhava, sempre é difícil a gente escolher, assim, temas, né? A gente tem aqui a questão da missão espacial, que retomou com força depois Foi de legal, né? Me parece que mais do que legal, traz uma série de possibilidades, né? Assim como a Fórmula 1, outras viagens ao fundo do mar, por exemplo, verdade. trazem uma quantidade de tecnologia possível É para verdade. qualificar a vida das pessoas. 50 anos depois é um fato histórico. Hoje também é um dia histórico, né? Tentativa de um acordo de paz nesse conflito bélico, mas todo mundo com os olhos atentos, porque dali pode sair paz, como pode sair também muita confusão ainda, né, Cunhava? Então, é isso. Desde que nós possamos acreditar nos homens, se nós pudermos acreditar nos homens, vai ser paz, ou não, né? Muito bem. O assunto de hoje já era há algum tempo que nós queríamos trazer na pauta, porque trata de investimentos, trata de negócios, trata de você poder não colocar todo o seu recurso embaixo, como se fosse ovos embaixo da mesma galinha, como se diz no passado. Estão conosco o Stefano e o David, né? Com quem nós vamos conversar, porque eles têm uma empresa, que é a Prégio. A Prégio é uma empresa que administra, né, consórcios, né? Muito mais do que isso, né? Mas, bom dia, prazer tê-los aqui. Bom dia, Cunhava, tudo bem? Bem, tranquilo? Então, sou o Stefano, sou um dos proprietários da Prégio, e é um prazer poder estar aqui hoje e poder conversar um pouco sobre o cenário econômico do nosso país, conversar um pouco sobre empreendedorismo e passar um pouco do que a gente faz para os ouvintes, né, que estão aqui hoje com a gente. Muito bem. Bastante jovem ainda, a empresa de vocês tem 1 ano, mas você está há muito tempo nesse mercado? Eu estou há 7 anos no mercado de consórcio já, então legal. tenho uma experiência bem vasta dentro do mercado de consórcio. Muito bem. E o David? Muito bom dia. Bom dia, Cunhava. Bom dia a todos os ouvintes também. E é um pouco do que o Stefano falou, né? Hoje a gente gosta muito do que a gente faz, a gente gosta muito de falar sobre investimentos, sobre o cenário atual, né? Porque a gente pensa assim, investimento não é só sobre vender consórcio e vender um produto, né? É verdade. Então, o que a gente vai fazer aqui hoje é basicamente aquilo que a gente gosta de fazer com nossos clientes, que é conversar bastante, né? Então, esse é o nosso prazer, né? Bacana, bacana. Mas também começaste também bastante jovem ainda? Sim. Na verdade, eu não venho da área do consórcio, eu venho do comércio, né? Uhum. Eu trabalhei aqui em Caxias desde 2010, numa empresa familiar, né? E saí dessa empresa faz 1 ano agora, para construir esse negócio e realmente ver até onde a gente consegue chegar, né? Perfeito. Então, abrir um pouco o escopo, né? Perfeito. Já que tá com a palavra, o que levou você ao empreendedorismo? Ou tá na veia, tá na matriz de família? Um pouco sim, né? Um pouco tá na veia. A minha família sempre foi uma família de empreendedores, né? Meu pai chegou aqui em Caxias muito jovem, em 89, né? Veio de onde? São Sebastião do Caí. Aqui na nossa vizinha. Isso aí. E aí a gente já trabalha há muito tempo aqui na cidade, né? E ele sempre foi muito empreendedor, então ele começou distribuindo frutas na praia, começou distribuindo frutas na fronteira e achou Caxias um ambiente propício para fazer negócio, né? E eu tenho essa mesma visão, eu vejo que o povo de Caxias é um povo muito trabalhador, muito pró-negócios, e para nós é legal porque é um povo que é legal de conversar, né? Então, quando tu senta com uma pessoa para conversar aqui em Caxias, tu vê que o pessoal é realmente muito empreendedor, né? Mas eles mais falam ou mais escutam? Bastante, falam bastante, né? Mas eu também falo bastante, então acho que encaixa bem, né? É verdade. E a tua matriz de empreendedor? Eu venho de uma família que não é empreendedora, meu pai sempre teve um pequeno negócio, mas eu desde cedo fui trabalhar, eu sou de Pareci Novo, né? Fui trabalhar na cidade vizinha, que é Montenegro, que é onde surgiu a oportunidade de trabalhar com consórcio. Comecei trabalhando como vendedor de consórcio, depois me tornei gestor de toda a operação que tinha em Montenegro. E aí eu sempre digo que bati no teto, né? Tinha possibilidade de sociedade no negócio, no futuro,
ou a possibilidade de eu abrir meu próprio negócio, né? Então, em parceria com o David, a gente montou uma sociedade e... Vocês já eram amigos? Já. Vocês já. E fundamos a Prédio, né? Mas empreendedorismo, acho que Cuiabá ele é muito uma ambição, né? E uma vontade e uma capacidade de poder fazer mais. E ajudar, de certa forma, a construir sociedade, né? Sempre digo que se a gente tá nessa vida, por que a gente não pode fazer, usufruir do melhor dela, né? E para isso eu acho que é extremamente necessário tu ser um empreendedor. Porque tu te coloca no teu limite todos os dias, né? É E verdade. se o teu negócio não cresce, a culpa é única e exclusiva tua. É verdade. Então, Tu começa do 0 a 0 no início do jogo. Exato. Então tem que estar toda hora se reinventando, buscando conhecimento, abrindo a cabeça, olhando para o mercado, entendendo o que está acontecendo, para replicar isso dentro do negócio, né? E conseguir entregar um serviço de excelência para os nossos clientes. Cuiabá, me permita, Sim, claro. nessa linha já introdutória aqui, Stefano e David, obviamente o rosto de vocês revela, né, a juventude né? no fazer negócios, não quer dizer imaturidade, né, Uhum. apenas a questão da juventude, e vocês já entram em negócios que têm uma pegada digital. Os negócios, neste momento, eles independente de que negócio sejam, eles nascem mais digitais, né? E vocês trabalham muito com consórcios a partir de um olhar de inteligência artificial. Como a inteligência artificial otimiza, facilita ou dá uma cara, uma identidade diferente para a empresa de vocês? Eu acredito que a inteligência artificial, na verdade, ela nos dá acesso, né? Eu acho que esse é o grande ponto. Ela traz uma acessibilidade para o pequeno e médio empresário que talvez ele não teria. Por quê? Por falta de recurso, por tempo de mercado. E a inteligência artificial, ela vem e faz com que tu faça, por exemplo, a gente fez coisas dentro do negócio que possivelmente a gente só conseguiria fazer daqui 5 anos por causa da inteligência artificial. Uhum. Então eu consigo colocar coisas de pé de forma muito mais rápida dentro do meu negócio, eu consigo avançar de forma mais rápida. Exemplos. Exemplos? Sistema. Se hoje a gente for para o mercado construir um sistema da forma como a gente necessita dentro do negócio, a gente já gastaria R$ 200 mil. Com inteligência artificial, Levaria muito tempo tempo. enorme. Exato. Fora a quantidade de erro e acerto, até tu conseguir rodar isso, né? Isso aí. Então a gente conseguiu ter acesso a isso e trazer um novo ambiente para prédio com inteligência artificial, porque ele nos antecipou tempo e dinheiro, consequentemente, por causa da inteligência artificial. Acho que o David também pode falar um pouco sobre isso, né? Que foi uma virada dentro do nosso negócio. E além disso, na verdade, o grande impacto que ocorre, assim, é conseguir focar naquilo que realmente importa pro nosso negócio, né? Que é atender o cliente, que é conversar com o cliente. Então, quando tu consegue ter mais acesso, né, a uma ferramenta que consiga te possibilitar automatizar processos, facilitar a condução de processos um pouco mais burocráticos, vamos dizer assim, do nosso dia a dia, né? Tu acaba tendo mais tempo para o quê? Cara, ir atrás de cliente, conversar com o cliente, tentar entender um pouco mais o mercado. Então, quando tu tem acesso a uma ferramenta que tu não teria se tu tivesse iniciando um negócio em 2024, né? Claro. Como os antigos viviam, né? Vamos dizer assim. Então, é ótimo, né? Então, tu acaba tendo limitações, né? De um pequeno negócio que tu acaba diminuindo essas limitações por meio da tecnologia, né? Então, tu consegue entregar na ponta a mesma qualidade de uma empresa grande, né? Até Stephanie- porque o negócio de vocês, me desculpa, Cuiabá, Não, mas não. nessa mesma linha, né? O negócio de vocês, que é consórcio, que é investimento, é um negócio que ele remete a muita credibilidade, né? É Então, verdade. por isso que eu perguntei a questão da Da juventude. Não, da inteligência artificial, porque inteligência artificial também é uma coisa que ainda é nova para algumas pessoas. Quem vai comprar o produto, né? Eu me permita só um pouquinho. Claro. Eu sei que vocês colocaram, o nome também vem se eu não me engano, o prédio vem do italiano, né? Isso, Valor, isso aí. atributo, né? Exato, Confiança perfeito, exato. e etc, né? Então, vocês quiseram fazer esse trocadilho entre o modo de fazer, que é o modo de fazer mais da nossa época, mas com os valores que são tradicionais do negócio, mais ou menos isso? Mas o que que eu gosto de... Como o Stefano e a Prégio olha para a inteligência artificial, a gente pode olhar como um pianista toca um piano. A inteligência artificial é um piano. E quem é que é o pianista que vai tocar essa inteligência artificial? É isso que vai fazer a diferença, né? Então, eu acredito que o core do nosso negócio, ele é venda, é atender bem o cliente e no final do dia a gente não vende consórcio, a gente vende confiança. Então, a gente só toca um instrumento diferente dentro do negócio. Mas para quê? Para trazer mais confiança para o nosso O cliente. pilar é a confiança. Exato. Porque hoje o mercado, se a gente parar para analisar, ele se move por psicologia de confiança, né? Claro. Então, é dessa forma que a gente olha para... Perfeito. David, quando vocês falam em sistema, vocês pararam
identificaram o que vocês precisavam para o negócio de vocês, vocês construíram? É assim? Exato, começa pela necessidade, né? Claro. Então, Como pô, tudo, né? Exatamente. Só come porque tem fome, né? Exatamente. Então, quando tu acha uma forma de conseguir comida mais fácil, tu vai por ela, né? Então, começou do nosso sistema, o CRM, né? Que é o sistema onde a gente controla as nossas vendas e como tá indo o nosso cliente, pós-vendas e tudo mais. E para nós é algo muito importante, porque ali tá praticamente toda a vida da venda, do cliente, enfim, para realmente conseguir atender. E a gente viu muita limitação das ferramentas, elas são muito amplas, elas não têm especificamente aquilo que o meu setor Não precisa. tem especificidade. Isso aí. Então, pô, preciso de tal função. Pô, não tem. Preciso de tal função. Não tem. Ah, e se a gente mexer nessa ferramenta aqui de inteligência artificial para criar? Ah, vamos começar com uma brincadeira, vamos ver no que dá. E aí começou a tomar corpo, começou a tomar robustez, até um ponto em que a gente abriu mão de todas as ferramentas que a gente utilizava para utilizar a nossa própria ferramenta. E a partir de agora a gente consegue evoluir isso conforme a necessidade do negócio, né? Então, eu vejo que no ramo de tecnologia, e não falando só de consórcio, obviamente, vai ser uma grande virada, né? Os sistemas vão cada vez mais conseguir entregar aquilo que é específico daquele setor. E eu acho que isso é uma dor de muitas empresas, né? Tu acaba pegando um sistema muito generalista e gasta uma tonelada de dinheiro para fazer uma coisa um pouco engessada ainda, né? Então, a inteligência artificial vai ser utilizada dessa forma, né? Nessa área de software específico, né? Só para nós ficar com isso, que é assinar que é verdade isso que você está dizendo. Uhum. Recentemente, um ano e pouco, 2 anos atrás, eu estive fazendo uma fala em Bento Gonçalves na Associação dos Profissionais de Informática, lá, das empresas que utilizam, tem os caras de TI, não é? Uhum. E lá pelas tantas alguém perguntou assim, escuta, como é que Caxias do Sul se comporta ainda com relação a desenvolver ERP, ou coisa do gênero, softwares grandes e tal, se nós estamos na era dos aplicativos, né? Uhum. Na verdade, nós passamos rapidamente pelo processo de desenvolver aplicativo para irmos ao encontro do IA, desde que eu saiba o que eu quero, e eu faço isso quase que numa manhã. Exato. E é um prazer, porque tu vai facilitar teu trabalho, E faz a tua cara tu também, né? faz a tua cara, tu faz da cor que tu quer, né? Então, Só uns que pequenos isso detalhes. também requer novas habilitações para quem é empreendedor, para quem tem o desejo, né? Eu acho que a grande habilitação aqui é curiosidade. Se tu tem curiosidade e tu despender um pouco de tempo, tu aprende a fazer. Não é difícil. Claro que não é. Não é difícil, não é difícil. Saber fazer as perguntas corretas. Obviamente que se tu pegar uma empresa grande já é um pouco diferente, porque já é um pouco diferente do nosso trabalho, né? Perfeito. Né? Então, aí tu depende de mais pessoas. Mas um pouco de curiosidade sempre faz bem, né? E vocês podiam ter entrado em várias áreas. O Stephanie falou que já vinha da área de consórcio, mas vocês podiam ter entrado em vários. Por que entraram nesse segmento? Bom, o consórcio foi a oportunidade que apareceu para nós para entrar no ramo de investimentos, né? E a gente faz isso com muita paixão, né? E o grande ponto é que a área do setor financeiro, para mim, o meu maior prazer é que tu conversa com pessoas de todos os setores, né? Então, tu conversa com o cara da indústria, tu conversa com o cara do comércio, tu conversa com o cara dos serviços também, né? Então, isso é muito legal porque tu começa a pegar pontos de vista diferentes, né, do mercado. E isso é bom para tu atender o teu cliente melhor lá na ponta, né? Porque quanto mais diversidade de pontos de vista tu tem, mais rico é o que tu entrega pro teu cliente lá na ponta. Porque investimento não é sobre comprar um produto e pagar parcela, né? Investimento é sobre o que eu faço com isso aqui, né? Onde é que eu quero chegar? O que eu quero que isso me entregue de valor no futuro, de fato, né? Então, acho que isso é muito rico e para nós é um prazer fazer isso, né? Realmente entregar valor pro cliente lá na ponta, pra gente é importante, né? Quando vocês falam em vender consórcio, ou vender investimento, ou se apresentar como tal, como é que vocês conseguem abertura num cenário onde que a maioria do empresário, vamos imaginar assim, não está muito preocupado em investir, ele está tentando se manter, né? Como é que vocês rompem essas barreiras? A gente rompe muito Cuiabá ajudando as pessoas a pensarem no futuro. E eu acho que uma das coisas mais importantes para o empresário, e justamente para ele poder manter o negócio dele de forma saudável, é que ele consiga ter mais de uma fonte de renda. Perfeito. Que ele não dependa só do negócio dele. Porque se ele está num momento difícil do negócio dele, ele entende que ele não precisa tirar o prolabore dele, por exemplo. Ele pode deixar aquele dinheiro dentro da empresa porque ele tem uma outra fonte de renda. Então a gente bate muito em cima dessa tecla, né? Da gente poder ajudar o nosso cliente a construir patrimônio para o futuro. Então, a gente, às vezes, mostra para o nosso cliente uma dor que talvez ele nem esteja enxergando. Cara, tu não tá olhando para isso aqui agora, mas olha a importância disso aqui. Tu tá passando com isso aqui despercebido. Isso aqui pode te gerar um problema muito grande ali na frente. Então, a gente ajuda nesse cenário específico, né?
Se a tua empresa eventualmente tiver outro rumo, você já tem uma fonte aí de renda que sustenta, né? Exato, exato. Mas a curiosidade é, como é que vocês rompem a barreira de transpor todos os empecilhos que tem para você conversar lá com alguém que esteja ultra ocupado no seu dia a dia? A gente tem que gerar valor para essa pessoa. Eu tenho que ser, primeiro de tudo, uma pessoa interessante, né? Senão eu não vou conseguir conversar com ele. É Esse é o verdade. primeiro ponto de todos. Se baseia na tua personalidade. O que que eu posso entregar para aquela pessoa além do meu produto? Eu tenho que ser uma pessoa interessante. Para mim, depois conseguir abrir portas que são mais difíceis de transpor, né? Então, eu acho que a gente se baseia em cima disso, né? Onde é que eu vou encontrar essa pessoa, com qual forma que eu vou conversar com ela. Eu não vou ser um cara chato, insistente, querendo toda hora vender alguma coisa para essa pessoa, porque eu acho que isso não gera valor. Então a gente bate muito em cima disso, né, Cuiava? Eu me aprejo como um todo, se desenvolver para poder entregar valor pro cliente. E onde é que vocês, qual é a fonte que vocês beberam para chegar a a consequência de ter a Prégio nessa área de segmento, de consórcio, ou de investimento, vamos chamar assim? Por estar em consórcio, como o David disse, né, eu trabalho com a HS a gente é representante da HS Consórcios. Perfeito. Eu trabalho com a HS Consórcios há 7 anos. Então, para mim é um produto excelente e foi a oportunidade que a gente teve para abrir o nosso negócio, né? Perfeito. E a gente não vai finalizar a Prégio em consórcio. Sem dúvida, a Prégio não vai ser consórcio a vida inteira dela. Claro, claro. Vai ser só uma veia de negócio, aonde a gente vai ter É um pilar do é um pilar negócio do de vocês. negócio. E a gente vai entrar para construir um ecossistema de soluções financeiras no mercado, né? Para atender praticamente tudo o que se diz em solução financeira para um cliente. Basicamente, no final do dia, virar um banco, né? No futuro. Tem uma pessoa aqui de Caxias do Sul, não tenho a propriedade de liberar o nome dele, mas hoje ele está em Miami, né? Começou um menino como vocês, né? E hoje ele tem um patrimônio passa de 9 bilhões de dólares, hoje tem um banco, né? E é gente nossa, gente daqui, né? Talvez tenha começado, aliás, ele começou com 16, 17 anos, nesse mundo empreendedor, né? E hoje avançou, talvez 40 anos depois, mas está lá, né? Hoje entre os homens do Brasil, brasileiros, né? Com uma fortuna, né? E se é quem eu tô pensando, já escutei falar e é extremamente inteligente, né? Com certeza, né? Sem dúvidas. Mas pode revelar. Marciano Testa, provavelmente, Exatamente, né? exatamente. É só como não... Eu tive a oportunidade de escutar o Marciano em Porto Alegre, no Instituto Caldeira, aonde... Tu é fruto da Caldeira também? Não sou. Ok. Porque é uma boa escola. É uma boa escola. Eu tive a oportunidade de escutar ele e o Guilherme Benchimol juntos, né? Uau. Eu fui para escutar justamente o Guilherme Benchimol, conheci um pouco da história do Marciano, mas não tanto, e fiquei, assim, abismado com a capacidade de diálogo que os dois tiveram no palco. E a envergadura de fala do Marciano. Foi incrível. Ali eu conheci uma nova personalidade, dá para se dizer assim. Mas no mundo dos negócios, David, uma coisa que me chama a atenção, e a gente que está aí há mais de 50 anos fazendo essas brincadeiras, para você conseguir ter relacionamento, você precisa gostar de gente. Sim, com Né? certeza. Se tu não tiver essa sincronia com pessoas, você não consegue ter um diálogo, porque você, como diz aqui o Stefano, se torna sem efeito. Né? Como é que você faz isso no teu cotidiano? Perfeito. Você gosta de gente? Adoro. Porque lá na indústria se diz assim, o líder hoje tem que cuidar das pessoas, e as pessoas cuidam do negócio. Exato, né? exato. Como o negócio de vocês é pessoas, como é que vocês fazem? É pessoas, né? O cliente são pessoas e o teu colaborador é pessoas, são pessoas também, né? Mas o grande ponto, assim, que eu vejo, até entrando nessa conversa há pouco do que vocês comentaram, como é que a gente faz para quebrar a barreira. Perfeito. E conecta um pouco com essa história das pessoas, né? É que a gente tem uma visão de longo prazo, né? Acho que isso que conecta muito com o que o Stefano falou também. E quando a gente tem essa visão de longo prazo, a gente sabe onde é que a gente quer chegar lá na frente, a gente faz as coisas com mais calma. E essa calma ela é muito importante, porque para tu conseguir realmente entregar valor para as pessoas, se conectar com elas, tu não pode estar preocupado no resultado do mês que vem. Então, quando eu sento para conversar com uma pessoa, eu quero sentar para entender ela, eu quero sentar para entender um pouco do ramo dela, para entender como é que tá o mercado. Eu não quero falar de produto, não quero vender nada, né? Isso aí. E aí depois vira a consequência, né? Obviamente. Então, Claro. quando tu tem uma visão de longo prazo, tu também tem mais tranquilidade para falar a verdade.
né? Então, quantas vezes a gente não pega o cliente com um sonho, assim, imaginando o produto? Hoje tem muita coisa na internet, né? Tu pega ele pelos pés, assim, cara, senta aqui, agora nós vamos conversar. Eu vou te passar a verdade. Às vezes até a pessoa sai um pouco desanimada, ela tava com uma percepção um pouco diferente, né? E aí tu, não, vamos conversar, deixa eu apresentar um pouco mais o produto, né? E eu acho que isso é muito fácil de perceber. A pessoa percebe, pô, esse cara aqui não quer me vender por vender. Ele quer realmente construir uma parceria de longo prazo. Porque quando a pessoa faz negócio com a gente quer estar com essa pessoa nos próximos 10, 20 anos. Com certeza. Então, que nem o Stefano falou, pô, o consórcio vai ser só uma veia. Mas no futuro, o consórcio vai ser a vida inteira, vai estar com a gente, né? Então, no futuro, pô, daqui 10, 15 anos, o cara que eu tô conversando hoje talvez não feche negócio. Mas daqui 10, 15 anos, daqui um pouco ele me apresenta uma pessoa, que um pouco a gente, sei lá, entrega valor para ele de uma outra forma, né? Então, para nós isso é muito importante também. Uma das coisas que me chama a atenção, até em função da juventude, até em função da complexidade do negócio, né, que se aparenta, e aparentemente, se você fosse mais alguém com telefone celular e uma pastinha vendendo consórcio, você seria apenas um vendedor de consórcio. Vocês saíram desse universo, que nada contra quem faz isso, muito antes pelo contrário, né? Mas vocês foram para uma plataforma, né? E vocês tiveram um propósito, né? Como é que vocês fizeram para fechar o propósito de vocês para montar a Prégio? Porque nesse momento tem dezenas, centenas de meninos que ontem à noite ficaram até mais tarde sei lá, na academia ou até num barzinho, pensando em o que vão fazer a partir do mês que vem. Como é que foi o propósito de vocês? Eu acho que isso se condiz muito com o propósito de vida, né, Cuiaba? Porque, vamos lá, a gente nasce e a gente tem quanto tempo nessa terra? Uns 70, 80 anos? A gente não sabe dizer, né? 90, talvez. Isso aí. O que eu vou fazer com esse tempo? O que eu vou construir na minha vida? O que eu vou deixar de legado aqui? Como que eu vou impactar a vida das pessoas? Eu acho que esse é o grande mote de construção da Prégio, né? É a gente construir algo a partir das nossas vidas, né? E conseguir impactar as pessoas em cima disso. Eu acho que, para mim, é isso que move, né? Se eu sou um humano, vejo pessoas fazer grandes negócios, por que eu não tenho capacidade de fazer o mesmo, né? Agora, por algum momento, nessa análise de para performar isso, né, esse sonho, esse objetivo, essa meta, né, vocês tiveram, bom, mas como é que nós vamos monetizar o nosso negócio para que nós possamos nos sustentar dentro disso? Na verdade, a gente conectou, a gente não teria um negócio se não fosse pela nossa cultura estar alinhada, né? Perfeito. E que nem tu comentaste, né, Cuiaba? Pô, o pessoal, não que não seja errado fazer festa ou aproveitar a vida, cada um tem o seu ponto de vista, né? Mas falando especificamente do David e do Stefano, a gente começou a sentir um vazio. Pô, o que eu tô fazendo? Eu tenho capacidade para entregar mais, eu sei que eu posso entregar mais, então... para nós, isso é o nosso projeto de vida, né? E quando a gente diz projeto de vida, é fazer aquilo que tu tem prazer. Não é só fazer o que tu gosta, porque às vezes tu tem que fazer o que tem que ser feito, né? Obviamente. Mas no fim do dia, tu chegar no fim do dia, pô, tô com missão cumprida, eu acho que o que eu fiz entregou resultado, e tu consegue vislumbrar um crescimento, tu consegue vislumbrar onde é que tu quer chegar e tu começar a acreditar que isso é real e ver que isso tá se formalizando. Então, acho que isso é muito importante. E quando isso é o foco, o dinheiro vem em consequência. Então, o dinheiro não é a matriz principal para nós. Quando a gente sempre brinca, né? Quando a gente tá no nosso core, as coisas começam a acontecer. Com certeza. Quando a gente tá o universo se encarrega de... É engraçado, porque quando tu tá te divertindo, tu tá conversando com o cliente, tu tá num dia que começa a gente te mandar mensagem. As coisas começam a aparecer. E quando tu tá preocupado, precisando de resultado, porque o mês tá ruim ou alguma coisa, tu começa a querer a fazer as coisas sem prazer, as coisas não acontecem. Claro. Então, é até engraçado isso. Então, quando a gente sabe, quando a gente tá no nosso projeto de vida, quando a gente tá sentindo prazer no que a gente faz e fazendo com propósito, as coisas simplesmente começam a acontecer. É impressionante. Uma das coisas, eu acho isso fenomenal quando a gente começa. Eu tenho um filho que fez engenharia na URGS, Felipe, e agora passou num concurso unificado, vai trabalhar em Brasília, né, no Ministério da Economia, ou na Casa da Moeda, ainda tá a vaga está sendo aberta lá. Legal. Mas vai para lá. E aí, quando eu cumprimentei ele no dia que ele apresentou o resultado que tinha sido aprovado, eu disse, filho, o meu desejo agora, como teu pai, como teu amigo, é que tu goste daquilo que vai fazer. Porque talvez a grande peça, a grande sacada está em você continuar fazendo, você já falou várias vezes, se divertindo naquilo que você está fazendo. Isso aí. Né? Talvez esse seja o negócio. Mas voltando à monetização, hoje então, a venda de consórcio é que acaba monetizando o negócio de vocês. Sim, a gente vive disso.
Isso aí. Exato, a gente tem várias formas, na verdade, de atender o cliente com consórcio, né? Tem o consórcio para investimento, né? Perfeito. Onde tu faz pensando no teu futuro mais a longo prazo, mas a gente também pode atender aquela pessoa que precisa, pô, quero comprar uma casa, tem uma casa em vista, preciso do recurso, a gente consegue atender com uma carta já contemplada, então a gente tem várias formas de monetizar Entendi. com, Claro. com o produto que a gente atende hoje, né? E óbvio, a gente tá. Como é que a gente vai expandir produto, né? Isso também está relacionado com como a gente expandiu na parte de tecnologia. Cara, depende da necessidade. O que o meu cliente mais vai pedir? Eu olhei o podcast da Rossi, né? Sim. Onde falava sobre como é que a Rossi começou. Começou indo para Porto Alegre buscar o que os clientes pediam. Isso aí. Para nós não vai ser diferente. O cara vai vir pedir crédito. Pô, tem a carta contemplada. Pô, mas não bateu a entrada. Então tem que achar uma solução. Não vai ser amanhã que eu vou chegar com aquele negócio do bugiganga com todas as coisas. Sim, Não, sim. mas vou trazendo a solução devagarinho. Do não caixeiro viajante. Sim, exatamente, porque tem que fazer as coisas no seu tempo, né? Mas esse é o ponto. Pô, começar a entregar valor pro cliente com base no que ele pede, no que Perfeito. ele traz, né? Perfeito. Nós vamos continuar conversando aqui com o David e com o Stefano, mas agora nós vamos fazer um intervalo comercial, voltamos em seguida. Voltamos nessa manhã de sábado bonito, sol bonito em Caxias do Sul. Nós estamos ao vivo nos estúdios da tua Rádio São Francisco em Caxias do Sul com mais um programa Vitrine de Negócios. E nós estamos pela Rádio São Francisco, você pode nos assistir nesse momento pelo Facebook, pelas mídias sociais da rádio, não é? E também, assim que terminar o programa, vai subir o link, né, da Rádio São Francisco no YouTube. E a partir de terça-feira à noite, né, esse mesmo programa é reproduzido como vitrine de negócios no site da Top Down Tecnologia, não é? Aonde que nós estamos expandindo para que você que nos acompanha, você que às vezes está nos acompanhando nesse momento no radinho, né, e que tem que dar uma saída, não tem problema nenhum. Depois você pode ver, né, o programa ou pelo Facebook, né, ou pelas outras mídias sociais, todas as mídias que convergem hoje para que você tenha a partir do rádio, a partir principalmente do áudio de uma rádio, que tem uma tecnologia mais elaborada, né? Para que você possa acompanhar os programas que a gente faz aqui no Vitrine de Negócios. Um programa que nasceu para que você de casa possa se inspirar a partir das conversas que nós fazemos aqui com as pessoas que nos visitam. Todo sábado, pessoas nos visitam aqui e nós contamos uma história. Nós contamos uma história de empreendedorismo, uma história de sucesso, contamos uma história de pessoas que tentaram várias vezes até conseguir chegar ao sucesso. Como hoje a gente tem o prazer de conversar aqui com dois jovens que têm a Prégio, né, uma empresa que tem 1 ano e alguma coisa, né, mas ao completar esse ano de existência, já apresentam resultados fantásticos, resultados a partir do
consórcio, né? A ideia, a pedra fundamental é eu tenho um produto, né? E a partir desse produto eu posso fazer muitas coisas com esse produto. Que às vezes na ânsia, isso serve para todos nós que somos vendedores, né? Às vezes na ansiedade de vender apenas, olhar apenas para o produto que eu tenho, eu não consigo ter uma visão holística, né? E me parece que o David e o Richard, né? O Richard é o sobrenome, né? O David e o Stefano, né? Nos trazem aqui uma visão, né, que dá para fazer, a partir das coisas simples, a grandes negócios. Como eu conheço dezenas, centenas de pessoas que aqui também já passaram, né, que começaram fazendo grostoli, né, já que em Garibaldi, que nos acompanham lá também, tem um festival de grostoli, né, começaram fazendo grostoli e hoje são grandes donos de padaria, coisa do gênero. Ou seja, a ideia, ela tem que ter fundamento, ela tem que ter matriz, né, porque se tu não tiver matriz, ela é efêmera. Pensamos nisso. Mas meninos, antes de chamar os meninos de volta, lembrando sempre que eu estou aqui para a CDL Caxias, apoiando seu negócio, e para o Cicobi Vale do Vinho. E eu não canso de dizer que a cooperativa, o modelo cooperativo, que é mais ou menos assim, um modelo de sociedade, né, onde você se associa a uma cooperativa, você passa a ser dono daquele negócio, né? E às vezes você pensa, como dono você pensa diferente. Quantas e quantas cooperativas nasceram com propósitos, né, diferentes do propósito financeiro? O que a gente mais percebe é o propósito financeiro, né? As cooperativas de crédito que estão aí bombando, né? Mas tantas outros modelos de cooperativa que nasceram, né, e estão aí bombando também na área da agricultura e outros segmentos mais. Mas quando a gente fala em investimento, eu falei isso bem no início do programa, e como ouvinte de rádio é um ouvinte que gira, não é? Mas uma das coisas que a palavra investimento pressupõe algo chamado credibilidade, né? Produto para que eu possa enxergar naquele produto algo que me faça bem, né? Que eu não tenha dor, né? Como é que vocês buscam identificar a dor para entregar um produto adequado? Essa é uma pergunta legal, Cunhado. Com certeza, eu quero que vocês vendam muito. Porque, primeiro, né, eu acho que o cliente, ele compra pelas necessidades dele. Na verdade, o homem se move em dois sentidos. Ou para fugir da dor, ou em direção ao prazer. Exato, Né? exatamente. Essas são as duas mecânicas que fazem o homem, né, ir para um lado ou para o outro. Uhum. Então, o cliente, ele compra pelas necessidades dele. Então, a gente vai entender numa conversa de forma profunda as necessidades do cliente para assim entregar a melhor situação de consórcio para aquele problema específico dele. E com isso a gente conseguir sanar um problema que ele possa ter, né? Ou até uma aspiração, né? Tem um sonho de comprar uma casa na praia, tem o sonho de viajar. Tudo isso a gente ajuda. A gente ou te ajuda a tratar uma dor que você possa estar sentindo hoje e às vezes você nem sabe que o consórcio resolve, e também ajuda a aspirações, a sonhos que as pessoas querem realizar. E em muitos casos também, as pessoas às vezes têm problemas que elas desistem de resolver porque elas não acharam uma solução. E quando, na verdade, o Ou não consórcio... perceberam a solução. Exato, exato. E o consórcio pode solucionar esse problema, né? O consórcio em si, pode complementar, mas deixa eu emendar Não. uma pergunta aqui, né? Pode ir? O consórcio em si, né? Ele concorre com o quê para mim fazer um investimento? Isso é bem amplo, na verdade, né? Depende muito da tua necessidade, né? Pô, tem uma necessidade de crédito, quero comprar um imóvel, algo que apareceu, um carro. Uma coisa simples, eu lá na minha juventude, né, eu tinha um princípio que muito cedo eu trabalhei em banco, meu primeiro emprego, e logo depois eu fui trabalhar numa empresa e a gente recebia por um determinado banco, né? Uhum. E ao receber o salário pelo determinado banco, eles já me deram um cheque especial. E eu, naquela época, transferia o valor do cheque especial em poupança. Então, todo mês, eu colocava o valor que eu tinha de cheque especial, né, na poupança. Porque se me faltasse recurso, Tinha lá. eu tinha lá, Isso aí. né? Sabe? Então, essa foi uma matriz que eu criei para mim, né? Muitos anos atrás, né? Mas que eu acho de uma felicidade franciscana. Lá ao longo do tempo, eu me lembro que, dentro da linha do consórcio, né? Uhum. Eu fiz um consórcio para um automóvel, né? E aí, lá pelas tantas, eu fui sorteado no tal do consórcio. E aí, o que faltava, eu tinha uma poupança para fechar, porque eu queria ter o carro, né, já quitado no meu nome. Né? Uhum. Ou seja, eu construí uma matriz
talvez não sirva de exemplo para muita gente, mas a minha matriz foi desta forma. E eu acho que nós podemos até inspirar muita gente para ter uma matriz parecida. Exato, esse é o ponto, né? Porque quando tu fala em adquirir algo, aí tu compara com financiamento, né? Agora, como o nosso core ele é mais voltado para investimento, uma coisa mais a longo prazo, aí já eu não vejo o consórcio como concorrência com os outros produtos financeiros que tem no mercado, né? Cada produto ele tem o seu, digamos assim, o seu ponto forte, né? Perfeito, E o o seu consórcio... share de mercado, né? Exato, e o consórcio ele entra assim, ó, perfeitamente para complementar aquele investimento que tu já tem. Então, poxa, hoje eu já tenho lá meus investimentos e tudo mais. Cara, comecei a fazer um consórcio. Aí me aparece uma oportunidade de mercado. Eu tenho esse crédito contemplado. Não precisa ter pressa para fazer um negócio. Deixa o crédito contemplar. Quando vier essa oportunidade, tu vai conseguir aproveitar ela. Agora, não tenho o consórcio. O que eu vou ter que fazer? Vou ter que ficar, em primeiro lugar, na dúvida. Aproveita a oportunidade ou não? Ah, não vou aproveitar. Então, posso estar perdendo a oportunidade. Então, já entra o primeiro ponto. Segundo ponto, aproveitei a oportunidade. Eu com qual recurso? Ah, eu tenho dinheiro. Tá, mas aí tu vai usar o teu recurso que está investido. Tu vai pagar desconto por tu estar tirando antecipadamente. Tu estava em banco, trabalhou em banco, sabe muito bem, né? O cara vai tirar, tem um desconto porque retirou antecipadamente. Vai ter que remodelar toda a estrutura da carteira de investimentos. E aí tu vai perder a tua reserva de investimento e vai deixar de ganhar. Então as pessoas falam, cara, mas a Selic hoje está 14,75%. Por que eu vou investir no consórcio? Mas é por isso? Porque no momento que aparece uma oportunidade, tu não precisa abrir mão desses 14,75%. Tu consegue construir os dois. E aquele patrimônio que tu tem lá investido em outros investimentos, né? Ele é segurança para ti. Se acontece alguma coisa, tu tem o dinheiro líquido lá para te dar essa segurança e tu poder viver mais tranquilo. Então, eu acho que para nós o importante é como é que o cliente vai estar daqui a 10, 15 anos porque fez o consórcio. Melhor ou pior? Ah, vai estar melhor? Então a gente atende. Ah, e a prédio? Vai estar melhor também. Porque o cara fez um bom negócio, ele vai indicar a gente. Óbvio. Então, para nós, uma venda não vai fazer tanta diferença quanto ter um parceiro de longo prazo, né? Então, acho que isso é muito importante. E aí, o consórcio acaba entrando como um complemento dentro da carteira de investimento daquela pessoa. E quem ainda não investe, beleza, vamos começar. Vamos começar devagarinho, pega uma parcela menor e começa, né? E aí faz a tua trajetória. Então, na ideia de vocês e da Prégio, né, como plataforma de trabalho, é vocês colocar para o investidor ou para o prospect de vocês, para nós ficar com uma linguagem de Técnica. CRM, né, de técnica, né? Vocês prospectam pessoas e mostram para eles que que o investimento deve ser feito, né, um pouco segmentado, para não ficar tudo no mesmo lugar. Exato. Para não entrar num banco master e perder tudo. É verdade, né? O que muito promete no mercado tem algum problema, né? E vai muito de encontro com aquilo que você falou no início do programa, né, Walter? De não colocar todos os ovos na mesma cesta, né? Isso aí, pô, por que eu vou colocar todos os meus ovos dentro de uma cesta se eu posso diversificar eles e conseguir uma rentabilidade maior e também que a diversificação me ajuda a proteger o meu patrimônio, né? Então a gente bate muito em cima disso de que o consórcio ele é uma diversificação de investimentos também, né? Uma das coisas que eu percebi também aqui, na leitura que fiz sobre a Prégio, né, vocês conquistaram nesse ano 70, sei lá, um número expressivo de clientes. Esse número expressivo de clientes vocês atribuem ao quê? Acho que o primeiro passo é realmente, é que nem o Stefano falou, é a tua personalidade, né? Quando tu senta de frente para uma pessoa e tu mostra a tua personalidade de forma aberta e tu é transparente com aquela pessoa, talvez tu tenha um pouco mais de resistência na hora de fechar um negócio, né? Porque tu não vai falar o que ela quer ouvir sempre, né? Toda hora do tempo. Mas a longo prazo, isso se espalha. E o boca a Isso é ser boca... autêntico. Sabe o que eu penso? Cara, quantas empresas investem, por exemplo, um outdoor? Pô, botei um outdoor lá, minha marca, coisa mais linda. E aí, no dia a dia, na hora de atender, eu fui lá e fiz um negócio que fez mal pro cara. Aí o cara vai... Aquele outdoor, ele serve só pra uma coisa. Pô, essa aqui é aquela empresa que me enrabou, desculpa a palavra. Não. Né? Então, mas quando, na verdade, pô, se eu botei um outdoor lá pra fazer propaganda, eu quero que a pessoa olhe e diga, não, mas essa é a Prégio. Tu confia no teu taco. É a pessoa que realmente me apresentou a coisa como ela realmente é, né? Então, às vezes, tu acaba perdendo o negócio, faz parte do jogo, né? E outro ponto também que é importante também, aproveitando já o gancho espaço, exato, a gente está agora até com um evento que a gente vai promover ali no W Tower, né, a partir do dia 5 de maio, para falar um pouco sobre o nosso trabalho, né? Então, eu acho que isso também é importante para angariar pessoas, a gente gosta muito de fazer evento. E o evento, para a pessoa que vai, ela não tem nada a perder. Tem um coffee, né? Tu vai conhecer gente e ao mesmo tempo tu vai aprender um pouco Uma mais. troca de cartão. Tu vai aprender, tu vai lá, tu vai ver, pô, eu quero entender como é que isso aqui funciona. A curiosidade faz parte da gente. Com certeza. Então, a gente faz esses eventos e aí a pessoa vai, ela sai de lá com uma bagagem nova,
e aí acaba espalhando isso mais, né? Então isso também ajuda bastante, né? Esse modelo, Stefano, que vocês, que é uma plataforma de trabalho de vocês, né? E até o número expressivo de clientes que vocês já conquistaram, né? Isso se deve a quê? Primeiro, eu acho que trabalho duro, né? Não trabalha pra ver, né? Né? Não tem, né? Mas eu acho que é muito de... É um composto de tudo que a gente vem conversando agora, né? Primeiro, eu mostrar valor para o meu cliente, eu atender ele com excelência, eu trazer um problema, uma solução para uma necessidade que ele possa ter, é pautado em cima disso, né? A gente não sai vendendo consórcio pelo valor da parcela, a gente não sai vendendo consórcio para simplesmente a pessoa trocar de carro. Não, eu quero te ajudar. A gente tem uma abordagem diferente no mercado e que é muito diferente do que concorrentes que estão no mercado. E Então, quando ele não quer ajuda, como é que tu dribla isso? não, daí eu não posso ajudar ele, né? Eu posso levar um seu riacho, agora pra você beber água. Não posso tem ajudar como. ele, né? Então, como que o David falou, né? A gente às vezes acaba. A gente é muito transparente e se a gente vê que não tem capacidade de atender aquela pessoa ou de não conseguir fazer aquele negócio, a gente não vai fazer. Porque não é interessante para nós eu ter um cliente que eu não vou resolver a situação dele. Eu quero sentar com ele e entender que ele realmente pode comprar o meu produto e que eu vou resolver o problema dele. Mas se eu ver que eu não consigo resolver, um exemplo muito comum no consórcio, eu quero comprar um imóvel em 6 meses. Cara, não é aqui que tu vai fazer isso, entendeu? Tu tem que financiar o teu imóvel. Perfeito. Porque o consórcio não vai contemplar em 6 meses. Ele pode contemplar, como também não pode, mas eu não posso afirmar... Vender uma expectativa. Exato, que não existe, que ela não é real. Então, a gente trabalha muito pautado em cima da realidade, para realmente ajudar as pessoas, né? Então, Tu tem que contar com aquele dinheiro do consórcio no final do timing. a gente vai sempre ajudar o cliente a ter mais formas de contemplação e aumentar a chance de contemplação. Entendi. Então, a gente trabalha o consórcio do cliente todos os meses. Ele tem um único serviço, pagar o valor da parcela. O resto a gente faz para ele. Porque o cliente ele tem que estar focado dentro do negócio dele. Claro, lógico. Meu negócio é informático, eu tenho que entender de informática. Isso aí. O consórcio é com a prédio, entendeu? Isso aí. Então, é sempre em cima disso que a gente bate. Eu acho que isso que faz, a gente não tem certeza que é isso que faz com que a gente já tenha conseguido angariar essa quantidade de clientes para dentro da carteira, né? E dentro do contexto, hoje ligado a HS, né, consórcio, vocês devem representar já uma posição de destaque. A gente tem um bom volume de negócios, né? E a HS Consórcios é uma empresa muito grande, né? Uma empresa Com certeza. nacional Sim, e sim. é uma empresa que vende 24 bilhões de consórcio por ano. Então, é um colosso no mercado de consórcio, né? É a maior administradora independente de consórcios do Brasil, né? Então, quando eu falo de HS Consórcio, quando eu falo de consórcio, eu tenho uma segurança para dizer para o meu cliente que eu tenho o melhor produto do mercado de consórcio para oferecer para ele. E que eu tenho uma grande empresa por trás que sustenta esse produto, que é o Grupo Erval, né? Sim, que é um grupo Gigantesco. gigantesco e de credibilidade, né? Exato. Mas ainda nesse bloco, eu tenho curiosidade para dividir com o pessoal de casa com relação a Prégio, com relação a vocês construírem esse negócio, né? Vocês darem foco no negócio e de en passant, vocês passaram assim, não, e nós vamos para outras áreas. O consórcio vai ser... Já tem desenhado áreas que vocês vão querer andar nesse Sim, percurso de... Sim, com certeza. É um pouco daquilo que eu falei, né? Vai depender bastante daquilo qual que é o primeiro passo, o próximo passo, né? Então isso vai depender muito daquilo que o nosso cliente tem como necessidade. Então hoje a gente já vê algumas necessidades que nós estamos levantando, né? Com base no que o cliente nos fala, né? Então um exemplo é acesso a crédito mais em conta, né? Hoje a gente já consegue atender com cartas já contempladas, né? Onde a pessoa não precisa esperar ela contemplar, né? Então a gente já começou por ali. Conta mais esse capítulo dessa atividade. Perfeito. Muitas vezes a gente tem um negócio de oportunidade, sei lá, daqui a um pouco eu preciso me mudar, eu quero parar de pagar aluguel e eu tenho já o imóvel, eu já sei o que eu quero. Então, primeiro passo, eu já preciso saber qual é o negócio que eu quero fazer. Legal, estamos com o negócio na mão, então vamos atrás do crédito, né? E aí a carta contemplada era uma baita solução, porque quando o cara investe no consórcio, a pessoa investe no consórcio, né, para ter um retorno vendendo a carta, né, que é uma das opções, uma das formas de tu construir patrimônio, ela vende a carta para nós.
E o que a gente faz com essa carta? Muitas pessoas, tá, mas como é que tu vai comprar essa Ah. carta? Para que tu vai fazer? Muito simples, eu vou atender outra pessoa com essa carta. Claro, Alguém lógico. que precisa desse crédito. Tu e não virou tem o tempo. intermediário de carta de crédito. Vira um intermediário. A gente trabalha já basicamente quase como um banco. Tu quer Perfeito. investir? Tem o produto. Perfeito. Tu quer o crédito? Tem o produto. Né? Perfeito. Então a gente acaba entregando esse crédito para a pessoa. Obviamente, tem que observar o processo de alienação do bem, né? Que leva de mais ou menos 3 meses, né? Então, sempre tem que deixar isso. Esse é o nosso modus operandi, né? Sempre deixar bem clara a expectativa do cliente. Cara, vai levar 3 meses. Levou 2? Bacana. Mas vai levar esse tempo aqui. Então, mas tu consegue fechar o teu negócio e sair com o imóvel comprado, né? Muito bem. Nós vamos fazer mais um intervalo comercial, né, Beverly? E voltamos em seguida. Hoje conversando com... Vocês me ajudem. É Stefano... Como é que é o seu nome? Stefano Leifert. Leifert, né? Bom. E o David Richard, né? É, Richard. Voltamos, são 9 horas
21 minutos deste dia 11 de abril de 2026. Estamos ao vivo nos estúdios da tua Rádio São Francisco em Caxias do Sul com mais um programa Vitrine de Negócio. Seu programa de todos os sábados, onde aqui desfilam empreendedores, consultores, médicos, dentistas, pessoas que querem, de uma forma ou outra, se expor aqui no Vitrine, porque aqui no Vitrine você pode gerar alguns conceitos até de negócio, né, que pode servir de inspiração, que é o nosso objetivo, né? Um programa que possa inspirar você, né, que nos acompanha. Lembrando sempre que nós estamos aqui para a CDL Caxias, apoiando o seu negócio, né? Observe, ligue para a CDL e veja lá as vantagens que tem em você ser associado da CDL, não é? E para o Cicobi Vale do Vinho, se você tem ainda uma operação que tem aqueles pagamentos recorrentes, que hoje você pode fazer de diversas formas, mas o Cicobi ainda tem aquele modelo onde você possa emitir um boleto, né, e pagar recorrentemente, né, mensalmente, com as taxas melhores que tem no mercado. Então esses são os nossos apoiadores aqui. E hoje, conversando com os fundadores, empreendedores da Prégio, né, que é direcionada a tornar o consórcio mais acessível e estratégico para quem deseja diversificar investimentos e planejar a construção de patrimônio de longo prazo, não é? Essa é a mensagem, né, que nós estamos conversando aqui com o Richard e com o Stefano, né? E que com eles nós estamos... David. O que eu falei? Richard. A gente ainda está tentando brigar com os sobrenomes deles, né? Até o final do programa a gente vai conseguir, né, Cunhal? Nem todo mundo tem um rocha fácil que nem o teu. Ou o Weber difícil como o meu, né? O Cuiaba como o meu, que também não é tão fácil assim, né? Mas tudo bem, vida que segue. Estamos aqui porque nós queremos que você se divirta conosco também. Como disse o David no início do programa, né? Que ele trabalha se divertindo. Isso é um paraíso, né? Isso é um sonho de consumo, né? Aliás, o que é trabalhar se divertindo? É fazer o que a gente gosta? É ganhar dinheiro na atividade que a gente faz? O que no final desse... O que te deixa chegar em casa ou de manhã, né, tomando um banho, te deixa, sabe, com vontade de chegar, pegar o telefone, ligar para uma lista que você programou? O que te deixa feliz? Boa. Na verdade, não necessariamente quer dizer que tu acorde toda manhã sorrindo e pulando em arco-íris, né? Tu é um cara simpático, né? Então já ajuda. Às vezes a gente acorda de mau humor, né? Acontece, né? Então tem dias que é disciplina, né? Tem dias que é disciplina. Então, isso é o legal do propósito, porque tem dias que tu acorda realmente assim, cara, tô cansado, eu tive uma semana difícil, o mês não tá rendendo. E quando tu começa a te pôr em ação e a fazer, tu começa a vir o prazer com aquilo que tu faz, né? E muitas vezes tu termina o dia fisicamente exaurido. E aí aquela sensação, assim, o empreendedor que tá escutando a gente vai saber essa sensação, que é quando tu termina, assim, com o corpo exaurido, mas com aquele prazer de, cara, eu realmente fiz o que eu tinha que fazer, né? Então, não é todo dia que tu vai ter isso, sabe? São momentos, e esses momentos têm que ser aproveitados ao máximo, né? Então, é legal, é divertido, a gente troca muita ideia, brinca com o cliente, é bacana, mas é, ao mesmo tempo, muita responsabilidade, né? E todo dia disciplina. É disciplina. Pô, tô num momento difícil, então vamos parar, respirar, ver o que eu tô fazendo de errado e se pôr em ação. Não dá pra ficar muito tempo parado mastigando isso. Vamos se pôr em ação. Para, corrige a rota e agora eu vou fazer. E aí, quando tu começa a fazer, a coisa começa a acontecer, né? Então, acho que a gente trabalha muito nesse viés. E até um ponto, assim, que eu gostaria de aproveitar também para aquelas pessoas que também estão procurando hoje, estão no mercado de trabalho e estão procurando realmente fazer algo de valor com a sua vida, né? A Prégio é uma opção para isso, né? Então, hoje a gente está com uma empresa com a ideia de termos mais sócios, né? Esse é o nosso... A gente não vai construir uma empresa sozinho. Perfeito. Entre dois, né? Perfeito. Então, a gente vai abrir mais braços de mercados, a gente vai abrir outros produtos e a gente precisa de pessoas para ajudarem a tocar isso. Então, as pessoas que estão em casa e querem sentir isso, querem ter realmente o prazer de saber que no final do dia tu tá fazendo algo realmente valioso com a tua vida, pô, a Prégio é a opção, né? Agora, se tu quer ficar num lugar mais tranquilo, onde tu tá... não tem tanta ambição, tudo bem, né? Faz parte da vida, não é para todo mundo, tá? Mas a gente faz suas escolhas, né? A gente tá buscando pessoas ambiciosas para ajudar a construir com a gente e sentir um pouco disso, né? Muito bem. Vocês chegam a pensar que a Prégio nasceu já tem 1 ano e pouco, que ela funciona como uma startup? Ou nunca passou isso pela... Acho que não. Vão abrir uma empresa e...
Acho que não. Acho que uma startup ela precisa passar muito forte por um processo de validação. É verdade. E a gente entra. Estão se validando pela vida. Mas e a gente entra num mercado validado já, né, Cuiaba? Então eu acho Perfeito. que isso é um ponto que nos diferencia de uma startup. A gente não tá construindo um produto novo. Por exemplo, como foi a Apple lá atrás, que construiu um telefone, né? Perfeito. Claro que o ganho financeiro é muito maior se eu construir um produto e vender ele, né? Mas tu tem que validar esse produto para te conseguir angariar mercado. A gente já entra no mercado consolidado, no mercado em plena expansão e já validado, né? Uma das coisas que a gente sempre fala aqui com os nossos empreendedores ou não, é que é um momento de um corte vertical, né? Você trabalhando na família, tendo seu ganho mensal, né? Você trabalhando na tua atividade, tendo seu ganho mensal, e aí vocês abrem mão desse ganho mensal, né? Já, digamos assim, protocolar, para que você possa entrar numa vida onde que você passa fazer seu próprio salário, etc e tal. Vocês tinham já por trás, bom, se não der certo, eu tenho alguém que vai me suportar. Ou vocês entraram com a cara, a coragem e não tinha 2 tiros, tinha um só. Não tem 2 tiros, né, cara? É um só, não tem muito, porque primeiro que eu nunca tive carteira assinada. Né, isso eu acho que é um marco legal que eu quero levar pro resto da minha vida. Eu nunca tive carteira assinada. Sempre... Nada contra os que tem, né? Não, nada, mas é uma coisa que é o sonho de consumo de alguns. Eu me orgulho de não ter. E uma coisa que eu sempre trabalhei foi com remuneração variável. Então, desde que eu tô no mercado de trabalho, a minha remuneração é variável. Eu recebo conforme eu produzo. Que eu acho que é o suprassumo da remuneração, né? Tu ganha conforme a tua capacidade e o quanto tu é responsável por se desenvolver e conseguir entregar mais. Um senhor já de muita idade uma vez disse para mim assim: enquanto você souber exatamente quanto você ganha no final do mês, né? Você não consegue construir muita coisa porque você é limitado. Isso aí. Né? Se você vai para uma renda variável, né? E aí é o empreendedorismo, ou gente que é comissionado, coisa do gênero, né? Consegue estabelecer mais ou menos a premissa de que você não sabe exatamente quanto é que vai ganhar no final do mês. Exato. E vai muito. E eu acho que isso é o empreendedorismo ele é uma liberdade, né? Ele te dá uma capacidade de ação e uma capacidade de colocar as coisas que tu acredita de pé. E dentro de uma CLT ou dentro de... Tu sendo empregado dentro de algum funcionário de um negócio, tu não consegue fazer isso. Porque tu tá embaixo da visão de um líder que é maior e que tu vai em direção onde é que aquele líder tá indo. Claro. Então eu acho que... Às vezes o propósito é dele, às vezes não é o teu, né? Isso aí, mas às vezes a gente quer, Claro. às vezes a gente quer ajudar a construir, Claro, né? lógico. Sem dúvida em cima disso. Mas não existe plano B, né? Só existe plano A, não tem segundo tiro, é só um. E David, deixa eu aproveitar que eu ensejo e perguntar para vocês. Vocês já contaram que ao longo do programa que vocês são naturais de Parecis Novo, né? Isso aí. Vieram ou trabalhar, ou estudar, enfim, tem relações com Caxias e se estabeleceram aqui e trabalhando mais fortemente com o mercado, né? Caxiense, o mercado da Serra. No momento em que vocês estão em franca expansão, é evidente, público e notório, que vocês são empreendedores natos, que vocês são ferozes, inclusive, né? Dá para perceber essa ferocidade, assim, no fazer negócios de vocês, aproveitando a onda, estão surfando. Minha pergunta é, quais os novos mercados que vocês querem olhar, querem atuar e de que maneiras fazer com que isso aconteça? Obviamente, vocês têm planos, né? Com certeza, perfeito. A maneira vai ser sempre a maneira da Prégio, né? Que é transparência acima de tudo, sempre... abrindo o leque para o cliente, mostrando todas as possibilidades. Eu acho que o nosso modo de trabalho ele é resumido de uma forma muito simples. É sempre ser um esclarecedor. Ou seja, esclarecer. Quando tu senta para conversar com a pessoa, ela tem que sair com mais opções e com mais entendimento daquilo que ela veio entender com a gente. E isso vai, com o tempo, mostrando para a pessoa que, opa, toda vez que eu tenho uma dúvida referente a esse produto, eu vou falar com quem? Vou falar com o pessoal da Prégio. Então já começa por aqui. Começa esclarecendo para a pessoa. E às vezes tu tem que falar contra o teu produto, porque às vezes tu tem que falar a realidade para a pessoa, né? Sempre, na verdade. E quando a gente vai expandir produto, como eu comentei, então, hoje a gente está indo para essa linha de crédito, né? Está expandindo produto e mercado ou nesse momento é um momento de expandir produto? Os dois, né? Eu acho que quando tu vai trazendo mais produtos, né, para dentro do negócio... Teu portfólio. Exato, tu expande mercado também, né? Mas a maior forma de expandir mercado realmente é o boca a boca, é a forma de tu agir no teu dia a dia. E para onde esse teu boca a boca está te levando? Hoje a gente tá... O primeiro passo é ser o melhor no consórcio. Acho que esse é o primeiro passo, né?
ser o melhor no consórcio, ser a referência no consórcio, principalmente para Se quem... fosse colocar numa camiseta, prédio, melhor consórcio em Caxias, É. prédio, melhor consórcio na Na Serra, Serra. Na Serra, prédio, né? Na Serra. no estado, no Isso aí. Brasil, para onde vocês estão indo? Para É. onde a tua camiseta vai te levar? E depois, com certeza, expandir para estado, mas tudo tem que ser feito passo a passo, né? Então, em primeiro lugar, tem que ser melhor no produto que eu trabalho. Depois, eu tenho que expandir a minha região. Isso tudo vai acontecendo simultaneamente, não existe uma coisa de cada Hoje vez. você já né? tem assim uma carta de clientes na base para além de Caxias do Sul? Sim, a gente tem clientes em São Paulo, a gente tem clientes em Portão, Porto Alegre, a gente tem clientes de várias regiões da cidade que a gente tem clientes também, Nesse né? formato do boca a boca. Alguém que comprou, que tem relação com Isso aí. outros... Entendi. E vai expandindo. Então, o mais importante realmente primeiro é ser visto, né? Tu tem que mostrar que tu existe, falar do teu produto, mostrar, e as pessoas têm que se identificar com isso. Elas têm que olhar assim, pô, isso aqui que eu tô procurando. Eu preciso de uma pessoa que trabalhe dessa forma específica. E aí que tu vai expandindo, e aí é muito orgânico, entendeu? Por isso que não tem uma resposta muito certa ainda. Não, ficou Onde- claro. onde é que a O prédio quer negócio- chegar? O negócio é visibilidade E aí? nesse momento. Mas a prédio quer chegar onde? A prédio quer chegar no Brasil inteiro, entendeu? Se for o mundo, vai ser o mundo, entendeu? Não tem, a prédio vai... limite, né? Vai até onde é que dá. Então, até exaurir o nosso potencial máximo. Quando a gente exaurir ele 100% e não tiver mais uma gota, aí, Mas a beleza. pergunta, morrer daí. David, Pode- não é aonde você quer, É como como você você faz quer para, chegar. né? Ah, não, Porque é aí, isso, aí é- tem um diferencial, Não, entendi, né? mas é que isso. o grande ponto é que a gente tem que fazer as coisas com passos sólidos e com muita isso maturidade. aí. Ficou claro, Isso, perfeito. Isso aí. A pandemia impactou o negócio de vocês, porque ao passo, né, há um momento aqui confuso para a pandemia, dependendo do negócio, né? Uhum. Teve um momento em que a ideia de futuro foi roubada, foi sequestrada das pessoas, as pessoas morriam, tinham capital e o capital não adiantou, mas por outro lado também quando voltou, quando terminou, muitas pessoas querendo viver, né? Então, como esses dois olhares, esses dois momentos da pandemia impactaram ou não impactaram o negócio de A vocês? gente não tinha negócio ainda, né? O nosso negócio tem 1 ano, então a gente vivenciou a pandemia fora da prédio, né? Então acho que esse é um ponto. E na pandemia a gente teve um período de muita turbulência dentro do mercado de consórcio, onde a gente Até porque você já estava nele, né? Sim, eu já claro, estava, claro, claro. E a gente teve uma taxa de juros que foi baixada a 2%. Então, ali são vários incrementos, né? O mercado, ele andou normal, a gente cresceu como empresa, a gente vendeu consórcios dentro da pandemia, não foi um problema, mas foi algo diferente, né? Acho que talvez a gente nunca mais vai viver algo como foi vivido dentro da pandemia. E se acontecer de novo, hoje as pessoas estão mais preparadas para enfrentar isso. E dentro do consórcio, o mercado, ele continua normal. Porque mesmo com uma taxa Selic baixa, as pessoas têm mais dinheiro para consumir, então, consequentemente, elas compram o consórcio. Se eu tenho uma taxa Selic alta, eu tenho um crédito mais barato com o consórcio para que as pessoas possam fazer aquisições, possam fazer capital de giro e etc. Então, o consórcio, ele se adapta a várias faces do mercado de forma diferente, né? Qual é a Deixa eu só entender, nesse contexto, se eu estou bem entendendo, Stefano, a ideia de que como é um mercado estável, né, consórcio, pelo que você disse, é algo consolidado, as pessoas não estão ainda muito abaladas com o que vai acontecer, segue o status quo anterior, vigente até aqui. O que eu quero dizer com isso? Nós tivemos não só a pandemia, nós tivemos as enchentes no Rio Grande do Sul, pessoas perderam casas, tiveram que se mudar, cidades foram realocadas, né? Criaram-se cidades satélites, que é um novo fenômeno. Nós temos a emergência climática. Então, tudo isso, por enquanto, não afeta esse tipo de negócio. É isso que eu quero perguntar. E eu acho que Por enquanto, não. também a gente como empresa, né, olhando assim de forma micro, não olhando de forma macro, não nos impacta ainda porque a gente, em outras palavras, é pequeno e recente no mercado, né? Claro. E eu acho que isso acaba, primeiro, se as empresas que são maiores, com capital aberto, etc., que tomam o primeiro soco, né? E aí depois isso vai descendo pro mercado como um todo. Então isso hoje, de certa forma, não tá nos afetando, né? Não sei se... E o grande ponto também é que nem tu falou, pô, o consórcio nos últimos 10 anos ele cresceu mais de 5 vezes, né? E Qual é o share do consórcio? Consórcios seguros, na verdade, são duas Não. coisas que vinham caminhando meio junto, assim, com a ideia de compra, não? Não. São duas coisas diferentes. Não, sim, coisas mas tu diferentes, diz em mas- evolução de mercado. Isso. Ah, É. pode ser. Sim, o consórcio. Desculpa, qual que era a tua. Não, qual é o share que o consórcio divide no mercado assim de crédito, de investir em patrimônio, etc. O e tal? último ano, assim, se for falar de valores, né, mais macros, no ano passado, 2025, o consórcio fechou 500 bi de venda, 500,27 para ser exato, né? Perfeito, Um número perfeito. redondo. Perfeito. E só a parte de imóveis cresceu mais de 48% no último ano. E aí que vem o ponto, o pessoal fala, cara, mas o consórcio cresceu porque a Selic é alta. O Stefano comentou, pô, é porque a pandemia a Selic 2%.
cerca de 2%, o consórcio continuou crescendo, né? Cresceu mais de 5 vezes nos últimos anos. E até só para complementar, Claro, terminar claro. o assunto né? Da Pô, Bia. tragédias acontecem, né? Falando, nunca mais vai ter uma pandemia, mas vai ter a climática, sempre vai ter alguma coisa. Então, acho que o nosso grande ponto é, cara, te prepara para isso. Constrói patrimônio para isso. Não fique dependente do governo, do mercado, das pessoas. Faz o teu papel bem feito, resolve a tua parte, investe pro teu futuro, para tu ter uma renda passiva, um aluguel todos os meses, investe em ativo real, te traz segurança. Então, isso vai te fazer com que tu passe com mais resiliências por esses momentos, né? E entrando nesse assunto do consórcio, o consórcio vem crescendo por causa disso, né? O consórcio, ele cresceu bastante, e vem ganhando cada vez mais share de mercado justamente porque a gente brinca, é um novo consórcio, porque Perfeito. as pessoas têm uma visão limitada do consórcio. Pô, o consórcio é um produto para adquirir carro e adquirir casa e comprar eletrodoméstico, que é da onde é que nasceu o consórcio, né? E dos últimos anos para cá, esse crescimento expressivo, ele é nada mais nada menos que um resultado, né, do micro. E o que as pessoas estão vendo no micro? Pô, o consórcio é uma ferramenta para construir patrimônio, uma ferramenta para diversificar investimento. Então, cada vez mais a gente, só que é uma educação de mercado. É uma educação, tu tem que fazer um evento, que é o que nós vamos fazer agora dia 5 Claro. de maio, e simplesmente parar na frente das pessoas, ó, eu vou explicar o produto para vocês, e vou explicar por que isso aqui faz. Abram a mente, busquem entender, não precisa fechar um negócio. Entende? Depois tu vai para casa, reflete, vê se faz sentido para ti, escolhe fazer ou não, mas tu ganhou uma opção a mais. Então tu aprendeu algo novo, né? Uma das coisas que me chama a atenção na Prégio é isso que você comentou já, de que vocês compram cartas contempladas e vendem para alguém, Isso aí. né? Eu lembro, e era um mercado, como eu já sou um pouco mais antigo na praça, né? Tem A gente crush. lembra que a gente tinha que fazer isso sozinho, né? Eu estava lá contemplado, daqui a pouco aliás, pagava um consórcio, daqui a pouco eu queria vender ele ou no processo ou contemplado, alguma coisa assim, né? E aí eu tinha que fazer sozinho. Hoje a Prégio faz isso. Isso. Sim, a gente atua hoje no mercado de crédito contemplado, né? A gente intermedia a compra de crédito contemplado e a venda de crédito contemplado, né? As duas coisas a gente faz no mercado hoje. E a gente tem uma vasta opção de crédito contemplado dentro da Prégio. A gente tem mais de 1.000 cotas em estoque para os clientes Uau! terem o produto conforme a necessidade deles, né? Então, a gente atua de certa forma dentro do mercado. Mas já a matéria-prima de vocês, pelo trabalho da Prégio, ou vem, Não, inclusive, vem vem de do fora, histórico, parceiros, parceiros e que é conseguem isso construir? aí, isso aí. Legal. Fazemos mais um intervalo comercial.
Voltamos, são 9h42, temperatura de 22 graus em Caxias do Sul, um dia bonito e nós estamos ao vivo nos estúdios da Rádio São Francisco, da tua Rádio São Francisco, né, com mais um programa Vitrine de Negócios. E hoje desfilam aqui os fundadores da Prégio, a Prégio, que é uma empresa direcionada a tornar o consórcio mais acessível e estratégico para quem deseja diversificar, não é? Essa é a plataforma, digamos assim, né, da nossa Prégio, de dois jovens, né, o David e o Stefano, que vocês vão ver por aí, né, vocês vão conhecer por aí, porque os rapazes são muito audazes, né? Tem audácia, né? Vamos lá, vamos correr atrás. Aliás, essa percepção que a gente começa a ter desse convívio com vocês, vocês nasceram, ou vocês se desenvolveram, vocês chegaram num ponto da vida de vocês, como você falou no início, Stefano, de vocês conseguirem um norte, né? Com muita disciplina, né? Isso é característica pessoal? Essa é uma pergunta legal também. Eu acho que é característica pessoal nossa, né? Porque como a gente nasce com um potencial, né? E como é que vocês viram um no outro a possibilidade de se associar É que são perfis muito diferentes, né? São duas personalidades diferentes. Eu acho que se tu tem duas personalidades iguais, elas não se casam. Não tem como. Porque vai dar conflito. Agora se tem duas personalidades diferentes, com dois perfis diferentes, é grande chance de sucesso, né? Claro que tem que ser tudo muito bem administrado. Mas acredito que é uma característica pessoal nossa, né? Porque se tu tem um potencial, tu tem uma capacidade de fazer algo, por que tu não vai exaurir isso, né? Todo mundo nasce, algumas pessoas nascem com potencial para ser líder e outras não, tá tudo certo, faz parte isso é algo da natureza, isso não é? aí, isso aí. Então, a gente tem essa capacidade e a gente busca, né, de toda forma, colocar essa capacidade para fora. Porque eu posso ter a capacidade de ser líder, mas posso não executar essa capacidade de ser líder. Claro, lógico. O que vai me frustrar de forma extremamente grande. Eu posso né? não ter disciplina suficiente, né, para poder exercitar. Daí tu não te educou de forma mental, né? Tu não buscou estudar, tu não buscou ir atrás de informação, tu não buscou se desenvolver para colocar esse potencial para fora, tu não deu ferramenta para ele, né? Então o que a gente busca muito é dar ferramenta para esse potencial, para que a gente possa entrar no mercado assim de forma consistente e que a gente seja, sempre gosto de dizer que a Prégio olha para dentro de casa. A Prégio olha da janela para dentro e não da janela para fora. Porque quando eu olho da janela para dentro, eu construo o mercado. E quando eu olho da janela para fora, eu copio o mercado. É verdade. E se eu copio, eu tô sempre atrás. Eu tenho que construir mercado. Eu tenho que fazer com que os meus concorrentes me copiem. Então esse é o mote principal da Prégio. E aí tem que cuidar para que os concorrentes te copiem e não passem pela frente. Não, né? a gente tem, e por isso que a gente não, o líder, o empresário, ele nunca pode estagnar mentalmente. Ele tem que estar sempre buscando conhecimento. Porque o que eu aprendi agora, essa manhã, de tarde eu tenho que buscar outro conhecimento já. Porque a vida, ela é o tempo inteiro dinâmica, correndo como a água de um rio. Então a gente tem que estar o tempo inteiro se movimentando. Se eu parar, estagna. E aí o negócio começa a decair. Eu quero colocar aqui para vocês que são bastante jovens, a gente tem na nossa região e no empreendedorismo, isso é uma constatação, nós estamos passando hoje do empreendedor que criou uma plataforma, né, um propósito, tocou que nem vocês estão tocando o negócio de vocês, mas lá pelas tantas ele cansa e aí passa para uma segunda geração. E aí o negócio já começa, muitas vezes vai muito melhor, né, mas muitas vezes vai patinar. Por quê? Porque os propósitos são diferentes, né? Eu espero que quando vocês chegarem lá na frente, né, o propósito de vocês seja o mesmo para todo mundo que está no grupo, né? Exato. Eu acho que isso é uma coisa que tu se vê bastante no mercado. Você falou que trabalhou com teu pai também, né? Trabalhei com meu pai por muitos anos, né? Foi uma baita escola, foi um baita aprendizado, né? Mas eu vejo muito isso no mercado. Um exemplo até o Benchimol, né? Que o Stefano estava comentando, que olhou a palestra, né? Tava olhando um vídeo dele essa semana, onde ele contava um pouco do dia dele, né? E ele, por um momento, ele falou, pá, eu agora chegou um ponto em que eu botei outra pessoa para ser CEO. Não sou mais eu. Você se alimenta muito dessas plataformas, desses palestrantes, desses gurus que estão por aí na internet? A gente gosta de ver quem fez, né? Tem que ser a pessoa que fez. Uma pessoa que fez, que construiu, ler bibliografia, é interessante. Então, é o que o Stefano comentou, né? Sempre tá buscando informação, curiosidade é importante. E quando tu tá alimentando a tua alma, quando tu traz repertório pra tua alma, eu não vejo pra mim uma chegada. Pra mim, o prazer tá na caminhada. No tiro de largada. Na construção. Daqui um pouco, se daqui 30, 40 anos a Prégio não for mais a caminhada, o que o Benchimol fez. Ele botou uma pessoa pra gerir e ele foi fazer outra. Mas ele não parou.
Ele foi fazer outra coisa, ele tá com outros projetos, né? Então, mas, pô, eu não me vejo fazendo outra coisa, sabe? Eu não me vejo fazendo outra coisa, eu acho que quando a gente tem curiosidade e mantém a alma alimentada e vai atrás daquilo que... É muito simples, pô. Vamos supor que hoje tem alguma coisa interessante relacionada ao nosso negócio, algum evento, algo desse tipo, né? Pô, vou lá para conhecer gente, vou lá... Beleza. E ao mesmo tempo tem um outro evento que tem uma festa, algo assim. É muito simples de perceber. Tu olha para dentro e para e percebe. Tu vai para aquele evento, lá, tu começa a se sentir vazio. Tu começa, pô, cara, mas tá faltando alguma coisa, eu tô sentindo que eu tô deixando meu tempo de lado, que eu tô gastando meu tempo mal, né? E tu não tem prazer naquilo. Então, não é uma dificuldade de ter que ir atrás daquilo que tu gosta, sabe? E isso vai mudando, a vida é um rio, que nem o Stefano falou. Daqui 10, 15 anos eu não sei, eu não tô lá pra saber. Lógico. Eu sei o agora. Perfeito. Então, o agora eu sei que eu vou construir, vou entrar de cabeça no presente, né? É muito importante. A gente tá sempre com os pés no presente, óbvio que com uma visão muito clara de onde é que a gente quer chegar. Mas no futuro as coisas vão andando e vão caminhando e tu vai evoluindo. E o projeto de vida, que é aquilo que a gente trabalha, é o nosso negócio, mas ao mesmo tempo é nós. Então, quando a gente faz pro nosso negócio, a gente tá fazendo por nós também. Evidente, né? Exato. Então, esse é o prazer. Pô, ontem eu era uma pessoa, hoje eu aprendi uma coisa nova. Isso é fantástico. Então, amanhã o que eu vou aprender de novo? O que eu vou aprender depois de amanhã? E tá sempre buscando aprender algo novo, né? Então, isso é o que nos move, principalmente. Né? Mas a partir do consórcio, o consórcio já está na economia, né, há muitos anos, né? Tem ideia de quantos O consórcio foi fundado? ele ali na década de 80, 90 mais ou menos, foi fundado por funcionários do Banco do Brasil, né, que se reuniram para fazer um grupo para comprar carros, e daí nasce o consórcio. E aí ele nasce para bens de consumo de forma pequena, dá para se dizer assim, né? Perfeito. Porque nasceu para comprar videocassete, Isso aí, televisão, isso aí. geladeira. Eu fui fruto dessa época. E aí depois ele se Na verdade, nós trabalhávamos numa empresa e a gente um videocassete custava, sei lá, R$ 1.000, né? Aí a gente se cotizava em 12 pessoas para que durante um ano todos nós recebíamos nosso videocassete. E nós dividíamos o videocassete por mês. É um Isso, consórcio. É um Consórcio. É uma forma de compra de compra programada, né? Exatamente. E depois disso ele vai para o consórcio de moto, depois ele vai para o consórcio de veículo, e depois ele vai para o consórcio de imóvel e se transforma no que é hoje, né? Perfeito. E o consórcio ele é um produto que só existe no Brasil. Em nenhuma outra parte do mundo existe consórcio. É um Existe só no produto Brasil. nosso? Nosso. Ah, que bacana. E hoje, a Prégio trabalha com qual é o maior share dela? E consórcio para imóvel, né? Hoje o meu maior mercado é consórcio voltado para investimento, onde é que as pessoas compram o consórcio de imóvel para construir patrimônio. Na verdade, ele compra um crédito. Exato. Eu compro um crédito e a gente vai auxiliar ele na utilização desse crédito. Perfeito. E a gente sempre gosta de orientar o cliente a utilizar da melhor forma possível para ele ter retorno financeiro, né? Esse é o nosso final do dia que é o que importa, E né? quando ele compra para um imóvel, tanto serve para casa, apartamento, tal, ou para um terreno. Para um terreno, para construção, para E reforma. aí fica alienado esse terreno até ele terminar de pagar o... Exato, exatamente. Exato. Então ele pode... Mas isso não impede ele, de repente, a construir com financiamento de BNH da vida aí, Não, né? se ele comprou o terreno com consórcio, ele só pode construir com consórcio. Ah, ok. Porque aquele terreno está alienado para ganhar esse consórcio. Entendi. Então ele não pode trazer uma alienação externa em cima daquele imóvel. Perfeito, bem legal a tua resposta. E porque- aí, o que acontece é que a gente sempre vai instruir o cliente, né? Ah, eu quero construir. Então a gente vai fazer um consórcio para te comprar o terreno e construir. Tu fazer as Entendi. duas coisas de uma vez só. Entendi. Só que aí, às vezes, não está dentro da capacidade dele de pagamento. Mas daí ele pode comprar o terreno primeiro, compra o terreno, daí depois, daqui a um pouco, aliviou um pouco, vou fazer o consórcio para construir agora. E ele vai lá e constrói em cima do terreno. E pode ter um consórcio em paralelo, 2 consórcios em paralelo? Sim, Pode ter quantos quiser. Desde que tenha capacidade de pagamento. Isso aí. E nessa capacidade de pagamento, é feito um critério rigoroso com relação a... Nós estamos aí num mundo, né, num país, onde que os números que estão aí, né, 61% da população brasileira está endividada, né? Uhum. Como é que faz para arrancar do... Primeiro ponto muitas vezes o cliente, ele, pô, me manda uma proposta, né? Vamos conversar por WhatsApp. Calma, vamos conversar pessoalmente, vamos se conhecer e eu quero entender a tua situação. Então, é quase que nem um médico atende, entendeu? Tem que diagnosticar a situação. Perfeito, Como é que tá a tua fazer um vida, o que tu diagnóstico, faz, como é que é a tua receita, o que tu ganha, o que tu não ganha. Cara, eu quero fazer 2.000 de parcela. Tá, vamos conversar um pouco aqui. Cara, começa com 1.000. Começa com 1.000. Daqui a um ano, tu liberou um financiamento que tu parou de pagar, melhorou a situação de vida? Faz mais um. Porque o consórcio, ele é um planejamento de longo prazo.
Então, tu não tá investindo ele para daqui 6 meses vender a Claro, carta. claro, claro. Tu tá investindo a longo prazo. Isso aí. Então, tu já tem que ter isso num planejamento que caiba dentro da tua realidade. Por isso que a gente fala muito de se adaptar ao que o cliente precisa. Porque isso tá no core da nossa venda. Se eu vender um produto que não se adapta ao cliente e o cliente daqui a 5, 6 anos se frustrar, eu tô perdendo um cliente e tô perdendo toda a rede de pessoas que aquele cliente pode um dia trazer para nós. Então, é importante com que a gente sente, converse e realmente dimensione. O dimensionamento do consórcio é feito entre assessor e a pessoa que está investindo com a gente, né? É feito dessa Perfeito. forma. Como é que vocês se chamam? Assessores de consórcio? Você falou a palavra assessor. Pode ser. Eu falo assessor porque não... Tu tá assessorando. tu tá assessorando a pessoa. Nesse sentido. É porque esse é o objetivo, né? Porque se eu Não parar de tem um pagar um nome. consórcio, eu tô com um consórcio lá, paguei lá 15, 16 meses, me deu uma fadiga e eu tenho que interromper aquele investimento. Como é que eu procedo com... Exato, esse seria dentro dos cenários de contemplação, vamos dizer assim, né? Todos eles tu tem um retorno financeiro, independente. Agora, qual é o cenário onde eu realmente não tenho ganho? É quando tu para de pagar o consórcio. Por isso tem que ser um planejamento de longo prazo. Aquele saldo ele fica E retido. se tu parou, parou. Parou, tu pode vender a cota parada, mas Ok. tu vai ter um deságio, né? Tu vai ter um Com desconto certeza, com no certeza. valor, porque a pessoa que vai comprar, ela vai querer ter um ganho em cima disso. Evidente. E ela vai receber esse valor mais a longo prazo, ou ela vai reativar a cota, enfim. Então, o grande ponto Mas eu posso reativar a cota. pode reativar a cota. E o grande ponto tu pode também reduzir. Pô, tô com uma parcela, se o grupo permitir, né? Eu tô com uma carta de 1 milhão, tô com uma parcela de 2.795. Quero reduzir para metade. Tu pode reduzir para até 500 mil, né? Se aquele grupo tem cartas de 500 mil, e tu vai reduzir tua parcela para metade do valor. Tudo que tu pagou a mais para trás, tu vai reduzir nas parcelas, nas próximas parcelas. Então, vai dar uma folga pro teu fluxo de caixa. Então, esse é o grande ponto, cara. É mais do que só vender um produto. É sobre uma parceria de longo prazo. Tu vai estar com a gente durante 10, 15 anos. Contemplou a carta, quero comprar um imóvel. Vou trocar uma ideia com os guris, quero ver como é que tá o mercado. Vamos sentar, vamos conversar, tomar um café, entender como é que tá, se esse imóvel vai te gerar retorno mesmo ou não. Porque a gente conversa com muita gente. O nosso dia a dia é conversar com pessoas que Com estão certeza. comprando imóvel e gerando renda. Então a gente tem uma noção muito clara do que dá certo e o que não dá. Perfeito. Então não custa, por isso que é assessor. Não custa sentar Isso e aí. conversar e trocar uma ideia para ver se faz sentido ou não. A gente Não, vai no ter prazer segmento em vocês atender. passam a ser uma fonte interessante até para... Exato, então é isso, é buscar conhecimento. O que a gente faz é o que a gente busca para o nosso cliente. Pensar a longo prazo e buscar conhecimento. São os dois pilares. Muito bem. Voltando ainda um pouquinho atrás com relação... Voltando um pouquinho na nossa conversa, né? A gente pensando, assim, no perfil de quem consome, quem está comprando de vocês. Qual é o perfil dos clientes de vocês? Hoje a gente tem o perfil do nosso cliente é um cliente que ele busca construir patrimônio, que ele busca investir, um perfil mais jovem que está buscando comprar o primeiro imóvel, às vezes até em situações está buscando comprar um veículo, trocar um carro de forma sem juros, né, com custo financeiro muito mais Qual é a baixo. taxa de um consórcio hoje? Hoje a taxa de um consórcio para veículo é 0,16% ao mês e a taxa de um consórcio para imóvel é 0,10% ao mês. Então é uma taxa muito baixa, né? Nossa, só... Então o custo financeiro que a gente tem no mercado hoje que é irrisório. Então a gente atende diversos públicos, né? A gente atende... É quase pegar 100 mil e dividir se for 48 meses, pegar 100 mil e dividir por 48. Isso aí, basicamente Quase isso. Quase isso. Para não achar que eu não sei matemática, né? É uma taxa muito baixa mesmo, né? Então, o nosso perfil ele é bem diversificado. Eu posso atender o jovem que está buscando comprar um apartamento ou uma família que daqui a pouco teve um filho e precisa trocar de imóvel e aquele imóvel não cabe mais porque ficou pequeno. O consórcio ajuda também a dar esse passo. Eu ajudo o empresário a investir, não ficar dependente do negócio dele e que isso vai fazer com que o negócio dele fique ainda mais saudável, porque ele vai gerar renda fora do negócio dele. E também ajudo profissionais autônomos, que são pessoas que dependem 100% da disposição do seu tempo para gerar renda. Então, e se acontece alguma coisa com essa pessoa? Ela tem que ter alguma outra fonte de renda, porque ela está ativamente no trabalho dela todos os dias, né? Então, ele não tem um sistema que gera dinheiro para ele. Ele depende única e exclusivamente da capacidade do esforço dele, né? Diário. Em linhas gerais, assim, é quase como você fosse fazer uma poupança em dinheiro da instituição financeira, porém, mas já sabendo o que você quer logo ali na frente. Isso aí. E a gente te auxiliando, né? Exatamente. Contemplou o consórcio, quer vender a carta contemplada com ágio pra gente de volta, a gente compra, tu pode ter um ótimo lucro. Eu quero comprar um imóvel para gerar renda, para construir patrimônio, a gente te ajuda com isso. Eu quero comprar o meu primeiro imóvel, eu te ajudo com isso também. Eu quero trocar a frota da minha empresa, vou te ajudar.
comprar a sede da minha empresa. Eu tô pagando hoje aluguel em um pavilhão que é muito alto. Eu posso comprar a sede da minha empresa também. Então, a gente tem N possibilidades, né? Como é que acessa a nossa Prégio? Pode procurar por Pregio, PREGIO.com.br. Ou só escrever no Google PREGIO já vai achar, porque a gente é a única empresa com esse nome no Brasil. .com. Isso aí. Digo, no Brasil Sim, só não, existe não. a Pregio, né? Perfeito. E aí, se ele procurar Pregio no Google, vai aparecer a gente de cara já. Muito bem. E o Instagram, né? Tem o Prégio É isso Consórcios, que é o nosso Instagram. Ali, então, tem bastante conteúdo. Tu vai ver um pouco do nosso trabalho, do que a gente faz, né? Claro, claro. A gente claro. também, como nós temos muito esse viés de educar, né? As pessoas, mostrar para as pessoas, né? Não digo educar, mas mostrar para as pessoas novas possibilidades. Sim, na verdade é desenvolver na linha de investimento de consórcio. Exato, mostrar que existe Perfeito. uma nova forma, né? Então, a Perfeito. gente tem e-books, a gente tem cursos. É só entrar no Instagram lá, tu vai ver os links e dá para baixar o e-book, é gratuito. E os eventos também, obviamente, a gente já vai postar mais coisas lá, né? Tu falou em evento, tem um evento marcado já com data? Dia 5 Sim, a nossa ideia é fazer eventos de formas recorrentes, né? Aham. Então, dia 5 de maio, a gente vai fazer um evento ali no W Tower, em frente à Prefeitura Municipal de Caxias, Ah, né? Que é onde a gente tem o nosso escritório. Né? Perfeito. Então, a ideia desse evento realmente é fazer um espaço é um coquetel, né? Então, a gente fazer um espaço de networking para também conhecer pessoas novas e apresentar um pouco do nosso trabalho, né? Então, vai ser Pra convidados. às 6h30. Isso aí, para convidados. Claro. E quem mais tiver interesse, Claro. no nosso Instagram vai ter o link para a pessoa poder acessar o ingresso também, né? Muito bem. Olha, nós estamos indo para o final do programa, lembrando sempre que nós estamos aqui para a CDL e para o Cicobi, né? E conosco hoje a Prégio, dois meninos, né? Dois meninos porque tem cara de menino, né? Mas já com a formação, já com a consistência, né? De muito conhecimento na atividade que vocês fazem. Obrigado pela presença, Richard, obrigado, Stefano, né? Sucesso para vocês, vida longa, muito resultado, né? Porque a gente gosta de conversar com gente que vibra, né? E vocês literalmente vibram, né? Legal. Quando falam do produto que vocês estão atendendo no mercado aí. Perfeito. A gente que agradece a oportunidade, obviamente, para nós é fantástico poder estar aqui e falar um pouco do nosso trabalho. Então, muito obrigado pela oportunidade. Imagina, tamo junto. Obrigado pela oportunidade, também obrigado pelos ouvintes, né? Eu gostaria de mandar um abraço pro Rodrigo também, que tá nos ouvindo lá do Ceará. Se ele legal, estiver bacana. ouvindo aí, ele vai escutar agora. Então a gente conseguiu transpor fronteiras, né? Legal, legal. Vocês são poderosos. Por isso que a gente traz pessoas assim pra gente aumentar a audiência. Evelyn, obrigado pela companhia, obrigado a vocês. Nós voltamos no próximo.